Professora Milena, pegando esse gancho então, do Capaz e do professor Carlos Braga, nós vamos, caso não ocorra até o dia 1º de agosto uma mudança por parte do governo americano, o governo brasileiro vai ter de agir de uma forma ou de outra, né? Ou taxando os serviços americanos aqui, pode ser chamada de retaliação ou não, vai ter de fazer algo que vai buscar, provavelmente, continuar as negociações, mas as taxações entram em campo, para usar as metáforas futebolísticas que são tão presentes no Brasil. Essa questão, como o governo brasileiro vai responder a tudo isso? Ou seja, o que eu estou querendo colocar para a senhora é o seguinte: há sempre o perigo no Brasil daquele nacionalismo exacerbado, né? Uma espécie de Policarpo Quaresma do século XXI, célebre personagem do Lima Barreto, num clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ou, para os mais novos, que não conhecem literatura, porque hoje não se lê mais nas escolas brasileiras, né? Os que gostam de futebol, nos anos 80, tinha o Pacheco, que era aquele nacionalista que achava que o Brasil ia ganhar todas as Copas do Mundo, todas que o Brasil perdeu. Era o pachequismo, tal, que não é o do Essa de Queiroz, esse é outro. Eu pergunto à senhora, como é que nós vamos ter uma posição equilibrada frente ao entreguismo de alguns, os que põem boné maga é entreguismo, como nós falamos nos anos 50 e 60, eu gosto de recordar isso, né? Com aquele nacionalismo tupiniquim exacerbado, como se o Brasil fosse um país autárquico. Quer dizer, como manter o equilíbrio nesse momento de enorme tensão? Eu diria que não se mantém. Por que eu digo isso? Porque, de alguma forma, essa escolha de Sofia vai ter que acontecer. Por quê? As questões de política externa, né, de relações internacionais, impactam em muito a nossa política interna, e nós estamos vendo esse encontro aí. Existe uma disputa pelo espólio bolsonarista, né? O ano que vem é um ano de eleições, então, em muito, isso também entra na pauta de como essas forças estão se organizando para tentar controlar essas informações ou dizer que eles estão controlando a pauta do cenário internacional, que eles estão conseguindo ter uma influência em como as decisões dos Estados Unidos chegam até o Brasil, né? Olha, o Eduardo Bolsonaro negociou diretamente com Marco Rubio e tudo mais, mas o Brasil vai precisar tomar medidas decisivas com relação à nossa economia, se reunir com os empresários como tem feito. Não digo que seriam de retaliação, mas algo com relação às taxações vai precisar ser feito, e eu acredito que o Brasil terá que construir um conjunto de decisões, ou seja, subsidiar o que pode ser subsidiado por um certo tempo, tentar sempre a negociação desse prazo, tentar reverter a medida do Trump, e aí eu relembro que o professor Capaz mencionou que eu também acredito que o Trump vá mudar de ideia, né, na medida que o impacto sobre a sua população vá pesar, inclusive o lobby do empresariado, mas que, independente de ele voltar ou não na decisão, o efeito já aconteceu, né? Lançar a ideia da taxação. Com relação à União Europeia, inclusive, ele também tinha lançado uma taxação, mas ele foi dizendo que a negociação estava caminhando, que a União Europeia estava sendo cooperativa e foi mudando o prazo, né? Então, esse não é uma movimentação que seria inédita com relação ao Trump. Então, eu acredito que o Brasil vai ter que buscar essa negociação e vai ser de maneira continuada, né? Aquela diplomacia da altivez do Brasil. E, infelizmente, teremos algumas consequências no setor interno, porque eu não acredito que seja possível administrar esses 3 pratos, né? Pensar como administrar a economia, como impedir que os efeitos sejam tão danosos. E aí, com relação aos efeitos, eu tenho que concordar também com o professor Braga, porque claro que os Estados Unidos é um ator muito importante na nossa pauta de exportação, mas não é também o fim do mundo, né, a curto prazo, porque nós já temos buscado outros parceiros já há algum tempo. O BRICS, diferente do que tentam colocar aí, não é uma aliança anti-americana, cheia de governos, enfim, de ditadores. Não é isso, porque você precisa ter boas relações com todos. Então, assim, é um grupo, de certa forma, até informal. O próprio professor Braga, inclusive, mencionou as contradições internas, ou seja, a Índia com relação à China, a dificuldade com o Paquistão,
questão, a declaração da reunião do BRICS, que mencionou a resolução e reforçou a ideia de reforma do Conselho de Segurança da ONU, dessa vez teve uma mudança no tom. Dessa vez eles mencionaram que a ideia é aumentar a participação do Brasil, né, e da Índia e também colocar uma participação dos países africanos. Não mais mencionar diretamente a África do Sul, porque existem as contradições internas da discussão com relação à União Africana, a chegada do Egito, da Etiópia. Então você tem outros países, né, no BRICS Plus e que vão trazer outras discussões que vão impactar essas decisões enquanto BRICS, né? E dito isso, também dizer que a busca por outros parceiros econômicos não é algo novo, né? Isso, inclusive, fundamenta o próprio processo de integração regional, né? Os próprios países, ao longo do tempo, desde, enfim, carvão e do aço, perceberam que a negociação, ela, enquanto grupo, ela tem uma força maior do que uma negociação unilateral, a depender da situação. Então, é claro que o BRICS tem uma força com relação a pontos estratégicos. Então, a gente vê aí assuntos que têm sido nevrálgicos com relação aos Estados Unidos, porque a China tem um desenvolvimento muito interessante em energia, né, em energia, os carros elétricos, a Índia com relação a insumos. Então, a gente está falando de países que fazem parte de um grupo e que, em muito, pode contribuir com outras tecnologias, com o avanço de outros estudos. E isso vai impactar os interesses dos Estados Unidos, né? Eles não são mais o hegemon em todas as pautas. Então, eles estão indo em todos esses países. Vejam bem, nas últimas semanas, nós tivemos reunião dos Estados Unidos com a Índia. Os Estados Unidos né, o Trump foi até o Golfo Pérsico, ele também se reuniu com ditadores. Então, a gente não está falando que é o BRICS, essa cúpula de ditadores, né? Eles sabem que nós precisamos, né, todos os países, nesse contexto de cenário internacional, precisa ter boas relações com todos os países. Mas é o controle dessa discussão, né, que tentam fazer. Perfeito. Professor Carlos Braga, as pessoas nem sempre entendem como é que funciona o comércio internacional. Então, no caso do Brasil, as pessoas acreditam, não, isso pode estar resolvido o seguinte, ao invés de exportar, manda tudo para o consumo interno, como se fosse uma coisa de uma forma muito primária e tal, né? Nós sabemos que a questão econômica é um pouco mais complexa. Eu coloco ao senhor... o Brasil hoje não é mais, o senhor mesmo expôs, não tem, no passado teve uma forte dependência no comércio com os Estados Unidos. Nós temos uma pauta de exportações relativamente diversificada. Se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija. O que está acontecendo agora é uma lição para o futuro do Brasil em termos de comércio internacional? Certamente, né? O que nós observamos é que essas medidas que a administração Trump vem tomando tem implicações muito significativas para a governança do comércio internacional, e basta lembrar, os Estados Unidos foi o grande arquiteto no pós-Segunda Guerra Mundial da estrutura, né, de liberalização comercial, começando com o General Agreement on Tariffs and Trade, esse acordo, do qual o Brasil foi um dos signatários iniciais, né, lá em 1947, 48, e que é um dos pilares da criação da Organização Mundial de Comércio. O que a administração Trump está fazendo é simplesmente contrária às regras, né, da Organização Mundial de Comércio. Muita gente fala, o Brasil deve apresentar um caso no contexto do sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial de Comércio contra os Estados Unidos. Eu concordo, vai ganhar, só que tem um pequeno detalhe, né? Aí tem um sistema de apelação da Organização Mundial de Comércio, que é parte integral aí do processo de solução de controvérsias. E esse sistema de apelação, essa corte de apelação, está inoperante desde 1999, porque os Estados Unidos, né, desculpem, desde 2019, porque os Estados Unidos
deixa de aprovar a substituição de juízes na corte. Então, o Brasil pode entrar com um caso contra as tarifas dos Estados Unidos, vai ganhar com certeza, só que não vai acontecer nada porque o processo não avança, os Estados Unidos simplesmente vai iniciar uma apelação e aí a gente fica num limbo até que a Corte de Apelação volte a funcionar, que certamente não vai acontecer durante a administração Trump, né? Então, como foi mencionado, o Brasil diversificou a sua pauta exportadora, né? Hoje, o Brasil tem como principal parceiro, como todos vocês sabem, a China, né? Em 2024, 28% do valor das nossas exportações foi para a China. Agora, a grande maioria dessas exportações são commodities. E, como eu já disse, como eu já mencionei, 12% em termos de valor para os Estados Unidos. Agora, quais são as características das exportações nossas para os Estados Unidos? Elas têm um valor adicionado bem mais elevado do que aquele que a gente observa nas nossas exportações para a China, né? Então, esse é um dos grandes problemas também, porque o valor médio das nossas exportações, o valor unitário, é muito mais elevado no caso do mercado norte-americano do que em outros mercados, né? Então, o que a gente tem que fazer é o que a União Europeia, nesse momento, está fazendo, né? Os Estados Unidos já anunciou qual é a tarifa recíproca para a União Europeia, né? Anunciou que será de 30%, né? A despeito de negociações anteriores. E também para valer a partir de 1º de agosto. A União Europeia, a Comissão Europeia, basicamente diz: nós não vamos retaliar, nós estamos preparando a nossa lista de produtos que eventualmente a gente poderia retaliar, mas nós vamos esperar até o 1º de agosto para ver se isso é para valer ou não, né? Porque todo mundo tem na cabeça a famosa meme que um jornalista do Financial Times atribuiu ao senhor Trump, né? O acrônimo de TACO, né? Trump always chicken out, quer dizer, o Trump sempre se acovarda. Eu acho que isso não é, vamos dizer, uma fotografia adequada. A realidade é que é a total, vamos dizer, imprevisibilidade do senhor Trump, porque como nós vimos no caso do Irã, recentemente, como nós vimos no caso dos produtos siderúrgicos e agora, mais recentemente, com esses anúncios novos sobre tarifas, ele vem tomando medidas que têm um impacto significativo. E o moral da história, se a gente lembrar do que o Ariano Suassuna costumava dizer, né? O fanatismo e a inteligência nunca moram na mesma casa. E é o caso do senhor Trump. É verdade, e bela lembrança do Ariano Suassuna, grande figura.